As noites de domingo. O dia me sorrindo, eu só queria enxergar qualquer coisa pra domar, peito em fogo, se ficar uma vida morna, quando acaba hoje eu estarei dançando. O mundo acaba hoje eu estarei dançando. O mundo acaba hoje eu estarei dançando com você. O mundo acaba hoje eu estarei dançando. O mundo acaba hoje eu estarei dançando. O mundo acaba hoje eu estarei dançando com você. Boa noite. Tô aqui esperando a Érica conseguir entrar. Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre o lugar da mulher nos negócios. A gente já sabe que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas a gente vai fazer aí um bate-papo para poder aprofundar mais essa questão do lugar da mulher nos espaços de negócio. Aí ela conseguiu entrar para a gente bater aquele papo. Oi, Boa gente, boa noite. noite. Boa noite, Dai. Boa Boa noite, noite. pessoal. E aí? Vamos esperar mais um pouquinho? Ou já vamos começar? Nossa Peraí, conversa maravilhosa de hoje. hoje vai Peguei ser bom. até um champanhe aqui para falar sobre mulheres no Que poder. emocionante. Vou mandar aqui uns convites. Aproveita e manda também. Beleza, acho que a gente pode começar. Acho que você pode começar a contar a sua história aí pra gente poder dar procedimento e dar prosseguimento aí no Então, nosso planejado. esse papo sobre mulheres no mercado de trabalho é sempre um papo que gera um certo burburinho, um certo fogo, aquele que a gente identificou que tem, né? E É verdade. aí, quando eu pensei em falar sobre uma parte da minha vida, e aí eu lembrei de outra, que é o fato de que eu sou bem privilegiada, porque eu só tive liderança feminina até hoje. Eu só tive liderança feminina. Meu primeiro emprego, assim, foi informal numa padaria e era a dona da padaria, era mulher. E aí depois eu fui fazer um estágio na Faetec e a coordenadora lá do lugar também era mulher. Depois eu fui para um outro estágio, até a Marlizinha, que acabou de entrar. Falei com ela hoje. Ela foi uma referência de liderança feminina para mim. E foi a Marlizinha, da Edros. Não sei se você lembra dela. Aham. E aí depois a outra empresa que eu fui também e a que eu estou hoje, a minha liderança também é feminina. Então eu tive ótimas referências que me formaram a profissional que eu sou hoje. Então eu acho que eu estou num lugar de privilégio quando fala-se de liderança feminina. Falando de liderança feminina, eu acho que eu não sou tão privilegiada como você. Porque, de fato, as minhas lideranças femininas não foram essa alegria toda que eu tive, né? Não tenho esse privilégio, não sou tão privilegiada assim. Eu acho que sem demagogia, a melhor líder mulher que eu tive foi você. Que em todas as empresas que eu trabalhei, as minhas líderes eram, assim, muito difíceis. Inclusive, eu acho que eu nunca tive uma liderança assim eficiente. A gente fala muito sobre liderança aqui,
sobre as dificuldades da liderança, sobre os desafios, e eu não dei sorte. E acho que por esse fato de não ter dado sorte com nenhuma liderança, eu pego tanto nessa questão de falar sobre liderança, porque eu não Uhum. tive aí tantos bons exemplos assim. Não, é assim, eu refleti sobre, e até, assim, claro, eu não vou citar todos os nomes, mas até as que não foram boas, eu soube que era aquilo que eu não queria pra mim, sabe? É um exemplo a não ser seguido, na verdade. Isso aí. Eu tive como, poxa, acho que isso não é legal. Mas eu fui bem privilegiada mesmo, porque a maioria delas deixou um pouquinho de coisa boa, que me ajudou bastante. É. E então você vai contar a história ou... Então, na verdade, eu queria só deixar ressaltada essa. A minha, não é bem uma história, foi mais o meu histórico de liderança que eu pensei sobre. Eu ia falar da questão da mulher não ser ouvida no ambiente de trabalho, de ter sempre que mostrar, provar o seu potencial, mas aí eu resolvi dizer que eu fui privilegiada para as pessoas terem também uma visão de que tem como, vai dar certo. Tá acontecendo, o movimento tá acontecendo. Devagar, mas tá. Tá. Então eu vou contar minha história pra gente poder sintonizar todo mundo aí na mesma frequência. Uhum. Eu, né, sou mulher e eu não trabalhei em muitos lugares na minha vida, mas os poucos lugares que eu trabalhei, eu não tive boas lideranças, não tive lideranças assim que eu possa me espelhar, infelizmente. Como eu falei, a única pessoa que eu posso me espelhar assim foi você. E eu queria levantar, né, uma questão de que é muito difícil a mulher trabalhar sendo mãe. Eu engravidei, né, quando eu estava no último ano da faculdade e eu tinha um ano depois que o Davi, né, nasceu, quando ele completou um ano, mais ou menos uma semana depois eu comecei a trabalhar. E assim, eu queria levantar esse outro ponto de vista em relação ao papel da mulher no ambiente de trabalho, que é uma questão de quando a gente tem filho, é muito difícil. E não é só difícil, a gente vai levantar essas questões muito mais para frente, mas não é só difícil em relação às dificuldades normais que a gente passa, de muitas vezes não conseguir emprego, de às vezes não ter apoio do chefe, do patrão, do líder, que graças a Deus as minhas lideranças não eram ótimas, mas no trabalho que eu tive, né, quando o Davi era pequeno, meus chefes eles eram muito compreensivos, então era uma coisa muito tranquila eu largar completamente o meu trabalho para ficar com meu filho. E isso era muito bom. Só que assim, você ser mãe e estar no mercado de trabalho é uma coisa muito difícil. As empresas não estão preparadas e a gente que é mãe, eu acho que não está tão preparado assim. Porque a gente se culpa tanto. Eu queria levantar esse ponto, assim, o ponto da culpa, que a gente sabe que a gente está fazendo aquilo pelo melhor do nosso filho, que a gente quer muito que, assim, dar a melhor educação, que ele tenha as melhores coisas, os melhores brinquedos, é coisa Uhum. de mãe. Só que a gente sente uma culpa tão grande, aquilo dói tanto na gente, porque a gente sente que tá deixando o nosso filho de lado. E antes de eu trabalhar, por exemplo, meu filho dormia comigo e depois que eu fui trabalhar e tal, meu filho começou a dormir com a minha mãe. E quer dizer, são coisas que às vezes são muito pequenas, mas que a gente sente muito e a gente sente a culpa, a gente sente aquela questão de não estar presente, de não poder participar de muitas coisas que acontecem na escola, de não participar mesmo da vida do filho. Então eu queria levantar esse ponto, eu já até fiz um vídeo que tá no IGTV falando para as mães não se culparem, porque eu acho que a gente tem que fortalecer uma outra e não se culpar pelas coisas que acontecem, pelas coisas que a gente vai perder. Porque a gente vê muita gente que parece que é a Mulher Maravilha, né?
Como eu falei no vídeo lá do IGTV, que eu comentei pra você que eu fiquei muito pistola quando eu vi lá a mulher que pariu e no mesmo dia que ela pariu, ela tava fazendo live. E assim, o que eu fico preocupada é a questão da pressão que tem em cima de outras mães. Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente tem nossas coisas para fazer e a gente não vai conseguir ter um filho de tarde e à noite estar aqui linda, bela, maquiada fazendo live. A vida real, ela não é assim. E eu acho extremamente perigoso quando tem pessoas que ficam disseminando essa ideia, disseminando a ideia de que você é forte, você tem que fazer. Eu acho Isso. que você pode, é ok, você pode. Mas o você tem que fazer, eu acho que é uma coisa muito delicada. Quando eu estava na faculdade, né, eu estava grávida e eu fiz a minha monografia com o Davi recém-nascido. Então, assim, o Davi tinha uma semana de vida, eu entreguei o Davi para minha mãe, assim, e fiquei lá na ligação para alinhar minha monografia. E eu consegui fazer minha monografia, entreguei no tempo certo, me formei em 4 anos certinho, mas eu tinha uma rede de apoio muito grande. Eu tinha amigos muito próximos que estudavam na mesma faculdade, pessoas que me apoiaram muito. E assim, nem todo mundo tem. Então a gente não pode ficar nessa ideia de querer propagar que todo mundo tem que fazer, se você não faz é porque você não é capaz. Eu acho isso muito perigoso. E acho que é uma questão da gente levantar também, porque a gente já se culpa muito e eu acho que a sociedade não tem que colocar um peso pra gente, porque a gente já faz o bastante. Você falou sobre essa questão da Mulher Maravilha. Gente, para com isso, né? Vamos parar, vamos deixar as pessoas serem quem elas podem ser naquele momento, sem gerar essa culpa de que não está dando tudo que pode, porque a outra fez, a outra conseguiu, por que que eu não vou conseguir? Você é um ser, o outro é outro. Pronto, ponto final. Sabe? Cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas limitações. Você falou sobre sua rede de apoio. Isso faz toda a diferença. Tem mães que não têm. Tem mães que não têm a escolha, sabe? E aí você chegar para ela e dizer que ela pode fazer, sendo que você não tá no lugar dela, é bem pesado. É bem O pesado. você pode fazer, eu ainda não acho tão pesado. Eu acho que o você tem que Tem que fazer é fazer. o. Você acho que é o pesado. É. Poder, a gente pode muitas coisas, né? Porque a gente é mulher e mulher pode tudo, mas eu acho Justamente. que quando você fala tem que fazer, cada pessoa é uma pessoa, enfim. E para continuar, né, o nosso assunto, eu queria levantar aqui que apesar de eu não ter tido boas líderes na minha vida, nós temos muitas mulheres que são altamente capazes. Eu fui uma líder, né? Eu fui líder. E me considero uma líder muito boa, né? Eu acho que eu fui uma líder muito capaz. Nunca ninguém falou nada contra isso. E, inclusive, uma coisa que me deixou muito feliz foi que quando eu saí da empresa, quando eu fui demitida, eu recebi muitas mensagens de apoio. Sabe? Todo mundo falou, nossa, você era uma líder muito boa, a gente vai sentir muita falta. E isso mostra como você fez um bom trabalho. Porque a partir do Uhum. momento que você é uma pessoa que não sabe valorizar, você é um líder ruim, as pessoas elas não reconhecem. Sabe? Você vai sair e elas vão pular de alegria. E não vão mandar mensagem para você falando, olha, Saudades. que pena que você foi. E apesar de sermos mulheres tão capazes, né, extremamente capazes, só 3% das mulheres no Brasil ocupam cargos de liderança. E é exatamente por isso que a gente resolveu fazer essa live. Porque nós temos tantas mulheres boas, nós temos tantas mulheres preparadas, que estudam, que são altamente esforçadas, e a gente ainda tem esse número em relação à participação das mulheres em cargos de liderança. Que, assim, é indescritível a forma como a gente ainda é massacrada e as pessoas ainda são capazes, né, de duvidar da gente. Porque a gente tem a mesma capacidade.
mas ainda assim a gente não consegue, não nos permitem cargos de liderança, por N motivos. E a questão da mulher, ela tem que o tempo todo provar a capacidade dela de fazer alguma coisa. Sendo que em nenhum lugar está escrito que a capacidade de um homem e de uma mulher é diferente. Não tem nada, sabe, que justifique essa separação toda. Você falou a questão de 3% das mulheres no mercado de trabalho. Eu fui pesquisar e eu vi que só quando a gente fala da mulher negra em cargos de liderança, essa porcentagem ela cai para 0,4% no cargo de liderança executiva. E aí eu fiquei mais chocada ainda, porque aí a gente vê que, né, a gente sabe que vive num país sexista e racista, onde o que justifica além de ser mulher e ser negra, não poder ocupar o lugar. Aí eu vejo muitas pessoas falando que, na questão da pessoa preta. Mas expressão a maioria no Brasil. Tá, então por que dentro das organizações isso não é equivalente? Então deveriam ser a maioria em todos os espaços. E a gente sabe que não é isso que acontece. Enfim. Assim, é um assunto extremamente delicado, justamente porque a gente não consegue assumir que a gente é um país altamente racista, que as pessoas são extremamente racistas e, de fato, é o que você falou, a gente deveria, né, vocês deveriam estar ocupando todos os espaços, mas Sim. ainda não estão. E da mesma forma como as mulheres também deveriam estar ocupando muito mais espaços e ainda não estão. E a gente já vai entrar, eu já vou entrar num outro debate que, assim, é muito complicado porque essa questão da gente não assumir que a gente é racista faz com que a gente cada vez mais dê passos para trás. A gente não dá passos para frente. Eu gosto muito do Emicida e como você acompanha meu Instagram, você deve ter visto que nessa questão do Black Lives Matter, eu tava acompanhando as falas dele até antes mesmo daquela terça-feira. E ele estava falando que pelas coisas que estão acontecendo no Brasil ultimamente, e isso também tem muita, assim, desconsiderando o que aconteceu nos Estados Unidos, pelas crianças, pelas coisas que aconteceram com as crianças, era para o nosso país estar pegando fogo. E o fato dele não estar pegando fogo diz para as pessoas pretas tudo que elas têm que saber sobre o nosso país. Sim, sim. Que a gente, foi o que ele falou, o nosso discurso ainda é altamente pautado pelo discurso dos Estados Unidos. Totalmente. A gente começou a se movimentar no momento que eles começaram a se movimentar. Mas até eles se movimentarem, a gente acaba aceitando tudo muito passivamente. Com aquela velha história, tava sempre aqui. Não, mas não acontece. Não, gente, não existe a tal do... Não existe. Não existe pra quem? Né? Não existe gente, onde? As mulheres que estão aí, vocês já tiveram assim a capacidade de vocês, de certa forma, posta em dúvida por vocês serem mulheres, ou vocês perceberam que vocês não ocuparam algum cargo, não foram chamadas para determinada coisa, porque vocês são mulheres? Responde aí pra gente saber. Cara, tem uma história, isso nem tá na pauta não, mas eu lembrei aqui agora. Vale a pena. Que eu fiz uma entrevista e, cara, eu tava querendo muito aquela vaga porque eu queria desesperadamente sair da empresa que eu tava. Que a empresa que eu tava, ninguém merece, era muito ruim, Jeová. Aí surgiu uma oportunidade em uma empresa incrível, muito boa. Aí eu falei assim, cara, sabe, é a oportunidade que eu preciso. Aí eu fui fazer a entrevista, passei da primeira fase, que era com a pessoa que eu ia trabalhar diretamente, né? Que seria o meu chefe imediato. Fiz a segunda entrevista com o RH.
O RH super gostou e tal. E aí eu fui para a terceira entrevista, que era com o coordenador da área. Eu já tinha passado por as entrevistas tecnicamente mais importantes, que era com o Uhum. RH e com a pessoa que eu ia trabalhar diretamente, era o meu líder direto. E aí, quando eu fui fazer essa entrevista com o coordenador da área, ele virou para mim e perguntou assim, tá, mas aí você vai trabalhar? E com quem que fica assim o seu filho quando você trabalha? Eu falei, olha, ele fica com a minha mãe, né? Porque, enfim, ele estuda, ele fica o tempo dele na creche, mas quando eu preciso ficar um tempo a mais, ele fica com a minha mãe. Aí ele Aham. perguntou, tá, mas e se você precisar ficar até tarde? Era em Botafogo. E se você precisar ficar até tarde? Eu falei, olha, não tem o menor problema, porque eu já tô acostumada. É algo que a nossa rotina já tá toda estabelecida. E a entrevista fluiu perfeitamente. O único ponto, assim, diferente na entrevista foi esse. E eu não consegui a vaga. E o pior, uma coisa que me incomodou muito mais, é que o RH, eles sabiam que eu estava em outra empresa, então eu saía no horário de trabalho para fazer a entrevista nesse lugar. Todo mundo Uhum. estava ciente. E, além disso, o RH foi incapaz de me ligar para falar que eu não tinha conseguido a vaga. Então, assim, eles nunca me ligaram para falar. E, pasme, esse lugar, ele foi considerado, no Brasil, uma das melhores empresas para se trabalhar. Aí você se pergunta, se a empresa lá, ela é sexista. Claramente eu perdi a vaga porque eu tinha filho. Sim. O RH foi incapaz de ligar para poder avisar que eu não conseguia a vaga, até porque eles não tinham tipo, muito motivo para falar por que eu não consegui. Eu ainda pedi um retorno, falei, olha, eu queria saber, né, o retorno da entrevista, para eu conseguir saber os pontos que eu posso melhorar e tal. Ele, não, o RH vai entrar em contato com você. Nunca entrou. E como é que essa empresa pode ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil? Como? Sabe? E assim, uma empresa imensa. Todo mundo já não comeu hambúrguer lá porque o hambúrguer de lá é ruim. Não vou falar mais nada. A Nath falou aqui que ela já teve uma experiência ruim. Eu já me senti Eu mal com o tava lendo aqui. tratamento de um homem em cargo de liderança que não fazia a mesma coisa com os homens por perto, só comigo. Isso acontece muito. Com a atitude dele, eu mesmo me senti menos Mas capaz. é porque a masculinidade ela é muito frágil. Então eles sentem a necessidade de se reafirmar a todo instante. E tem homem que é assim, sabe? Sim, E muitas vezes eles querem mostrar pra você que ele sabe mais, que ele é mais capaz, ou eles querem mostrar alguma coisa pra você pra mostrar que ele é melhor. Mas é real, a masculinidade do homem, ela é muito frágil. ela é muito frágil. Tem uma colega nossa, né? Ela tem cargo de liderança e ela vai, a maioria das reuniões que ela vai, às vezes só tem ela de mulher. E aí ela conta que às vezes eles estão discutindo certos assuntos e aí ela fala, tá, eu não concordo. E aí a resposta, a réplica é, não, você não entendeu. E ela fala, não, eu entendi. Eu só não concordo. Então tem aquela questão, você não está concordando comigo porque você não sabe. Só por isso. Não é porque você pensa diferente ou porque o seu pensamento é melhor do que o meu. É porque o meu é melhor do que o seu e você não entendeu porque você não sabe. Semana passada eu fui indicar uma pessoa no LinkedIn para uma vaga, uma menina, uma recrutadora minha amiga, e aí ela falou, nossa, o currículo dela é muito bom. Porém, infelizmente, o dono da vaga já disse que não quer mulher, que Ah, mas isso prefere um acontece homem. muito. Isso acontece muito. E aí, qual é a justificativa? Ah, não, só quer um homem. Teve uma vez que eu fiquei muito pistola também aqui no Instagram. Acho que foram as duas únicas vezes que, tipo, eu parei mesmo pra ficar muito, muito irritada aqui no Instagram. Teve uma outra vez, eu devo ter feito uma sequência de, tipo, uns 40 stories. Acho que o povo nem assistiu até o fim, que sabia que isso era só um desabafo que eu tava fazendo. Era só um desabafo que eu tava fazendo, entendeu? Eu não queria nem atenção, eu só queria falar. Que foi de uma pessoa no Instagram.
E ela é relativamente famosa lá, ela tem vários milhares lá de seguidores. E ela falou publicamente que eu não sei se é a mesma pessoa que você botou aqui no roteiro, que ela tem uma empresa e ela falou que para contratar um homem e uma mulher, ela preferia contratar um homem. Ela só contratava a mulher se a mulher tivesse um diferencial muito forte, porque se ela pudesse substituir essa pessoa por um homem, ela substituiria. E ela falou isso porque ela descobriu que tinha alguém da equipe dela, né, uma pessoa da equipe dela, que tinha um interesse em engravidar. E aí ela falou, mas a pessoa vai engravidar no meio do emprego? Gente, assim, é uma coisa totalmente absurda. Como é que ela pode engravidar trabalhando se ela sabe que eu vou contar com ela? Cara, E às vezes isso o que é pior, que às vezes é coisa que vem de uma outra mulher. Não, exatamente. Assim, é uma coisa que você simplesmente não consegue entender o quão absurdo é esse tipo de situação. Por quê? Se você é mulher, você vai pedir demissão do seu emprego para você engravidar? Cara, quem paga não é a pessoa que tá ali. Tudo bem, assim, você entende que para quem é empresário, a pessoa conta com aquele funcionário, mas você tem meses para conseguir se planejar. Para alocar 9 uma meses. outra. Você tem muito tempo para conseguir alocar uma pessoa para aquela vaga. Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. E sem contar que a mulher, ela tem um código moral, um código de ética forte, que é exatamente o que a gente falou no início da live. Que ela sente que ela precisa repor aquilo ali. Então, o senso de responsabilidade é muito maior. Claro, então assim, por mais que ela vá ficar 6 meses fora, se nesses 6 meses você pedir alguma coisa para ela, ainda que ela não tenha obrigação de fazer, o código moral dela vai fazer com que ela ajude. Então, culpa. Assim, a culpa é uma coisa completamente... Exatamente, é uma coisa completamente ilógica quando você diz que não vai contratar porque é uma mulher engravida. Porque a mulher, ela fica de TPM. Gente, a mulher, ela é totalmente capaz, assim como o homem. E muitas vezes, a mulher se doa muito mais. O problema é que, de fato, a gente vive num sistema altamente retrógrado, totalmente voltado ao patriarcado. Exatamente, é uma cobrança velada. Totalmente voltada ao patriarcado. Que o que acontece? Faz com que as mulheres ainda tenham toda aquela questão e aquele peso, não só do emprego, mas também da casa. Entendeu? Então, Total. assim, a mulher, ela tem que fazer tudo. Ela tem a dupla jornada, sabe? E o pior é como que uma mulher que tem um negócio, ela é altamente capaz, ela pode ter esse nível de pensamento. Eu não consigo entender como é que a pessoa ela pode ter tanta visão para os negócios e não ter visão nenhuma para o ser humano. Isso, e quando você olha você falou dupla, tem mulher que tem até jornada tripla, sabe? Trabalha, estuda, chega em casa, é dona de casa, é mãe. Por que uma pessoa que tem jornada tripla não vai conseguir ocupar um lugar de liderança numa empresa? Ela consegue administrar 3 ambientes diferentes e ela não tem capacidade para lidar com pessoas dessa forma. Isso, o meu cérebro, ele não consegue digerir isso. Assim, mas eu acho também que a gente tem que, sabe, eu acho que a gente tem que começar a educar os homens de que certas coisas a gente não aceita. Sim. Porque também, se a gente... meu marido tá assistindo a live. Vai entrar num campo minado agora. Quando desligar a live, teremos DR. Mas é real, porque assim, a gente continua nesse sistema de que a gente tem que fazer tudo. E não é assim. Se você trabalha, se o seu marido trabalha, quando vocês chegam em casa, é obrigação dos dois. Mas a gente ainda é muito visto como se a obrigação de tudo é da mulher.
Quando você vai numa entrevista de trabalho, ninguém pergunta ao homem com quem que os 3 filhos dele vão ficar enquanto ele é CEO da empresa. Ninguém O pergunta. cara, o cara trabalha 14 horas e os seus filhos vão ficar com quem? Ninguém pergunta. Quem vai buscar eles na creche, na escola, ensinar o dever, dar janta para as crianças? Ninguém quer saber, né? Exatamente. E assim, o pior de tudo é que, assim, eu nem sei o que é pior, que a gente tinha um roteiro, o roteiro Já. tava aqui. A gente tá aqui. O pior de tudo é que, assim, o que me deixa... Exatamente. Ninguém pergunta se ele quer ter filhos. E se ele disser que não, Isso é uma e se ele coisa. disser que não quer ter filhos, tá tudo bem também. Agora, vai uma mulher dizer que não quer ter filhos. Cara, não, e esse é o pior. Tudo é pior, né? Mas olha, isso ainda é outro detalhe. Se a mulher ela tem filho, ela não pode trabalhar. Uhum. Porque ela tem um preconceito muito grande. Agora, se a mulher fala que ela não quer trabalhar, não, desculpa, que ela não quer ter filho, ela é julgada porque ela não quer ter filho. Na verdade, a gente é altamente julgado por tudo. Por tudo. Eu me distraí aqui porque eu tava vendo o comentário da Natasha. Mas é exatamente isso. O homem, ele parece que tá fazendo um favor. Ele ajuda. Você pode me ajudar? Como se não fosse uma obrigação das duas pessoas. Entendeu? Então, assim, eu acho que a mulher, é o que eu tava falando, que eu não concluí lá, porque o campo minado. A mulher, ela também tem o papel de educar o homem, sabe? De Sim. impor limites. E falar assim, olha, daqui pra lá eu não aceito. Você tem que fazer as coisas em casa porque é a sua obrigação da mesma forma como é a minha obrigação. Em outros países, as pessoas já estão acostumadas com isso. Enquanto que a mulher não fizer uma verdadeira revolução, as coisas simplesmente não vão mudar. Enquanto porque... a gente começar a continuar aceitando, as coisas vão ficar desse jeito que elas estão. Em alguns países isso não é mais pauta de discussão, sabe? Já foi resolvido. Enquanto hoje aqui a gente ainda tem que discutir quem lava a louça, quem tem que lavar a louça, quem não tem, quem cuida das crianças, creche, quem trabalha. A Nath está falando aí de uma postagem de uma mulher falando que ela era a única que o recrutador perguntou com quem deixava o filho. Eu não sei se é a mesma. Teve uma que falou que ela só ia responder se ele fizesse a mesma pergunta para todos os homens que estivessem fora da sala. E ela, né, claramente não foi contratada. E eu acho que é exatamente isso. Sabe, a gente tem que se posicionar. Esse tipo de empresa não é o tipo de empresa que a gente vai querer. E eu vou aproveitar aqui pra gente voltar pro roteiro e você falar aí que a questão que não tem motivo para não contratar a mulher, porque quem paga não é a empresa. Quem vai pagar o encargo é o INSS. Então a gente entende que tem uma questão ali da empresa que vai passar por dificuldade, mas assim, é muito tempo que essa pessoa tem para poder se organizar. Não é motivo para não contratar porque a mulher é engravida. Se for assim, a gente vai fazer o quê? A gente vai viver uma vida dependendo dos homens. Então a gente tem que casar e esperar um marido rico, porque a gente não pode trabalhar, as pessoas não querem dar emprego pra gente. Não é só por quê? Porque a gente coloca vida no mundo, né? Só por isso. Porque a gente garante, né, que a população continue crescendo, Não né? sei se foi uma boa ideia a gente fazer essa live, não. Érica, fala aí da licença. Essa questão da dificuldade foi a matéria da pessoa lá, da nutricionista, que eu não vou citar nome porque não vem ao caso. Eu sou da política. Tem que expor, de não... Expõe que essa pessoa merece. O meu problema de expor é que as pessoas vão procurar. É o processo, vai dar, sabe? Então deixa ela lá morta, porque eu acho que ela morreu, ninguém mais procura ela. E que ela expôs que ela demitiu uma funcionária porque a mulher ficou grávida. E que ela ia ter que arcar com os custos, que é um absurdo ela ter que arcar com os custos, a mulher engravidou e quem paga é ela. Oi? Eu acho que não falaram pra ela, sabe? Que quem arca com os custos da licença maternidade não é ela.
É o governo. Essa funcionária, ela é afastada pelo INSS. O trabalho que ela iria ter seria de contratar outra pessoa se ela quisesse, tá? Dependendo do que essa mulher fazia, de distribuir o que ela fazia ou não, ou contratar um temporário. E ainda assim o custo poder ser manejado. Então, sabe, é uma ignorância muito. É uma ignorância muito Voltou? grande das pessoas usarem isso como justificativa, porque não existe uma justificativa plausível para isso. Ah, tá de TPM e faltou o emprego. Ué, existe desconto em folha, existe banco de horas, e isso é uma medida que vai ser para qualquer um. Se um homem faltar o trabalho, Mas sabe o que vai eu acho que faltar. Se uma é. Mas sabe o que mulher, que eu acho que é mesma um problema coisa. também? Sabe o que que eu acho que é um problema também? A gente vive num sistema de empresas que a gente está muito encaixotado. Então, Total. a gente está muito naquela coisa de a gente vai, pega 1 hora e meia de trânsito, chega no emprego, fica 8 horas e vai embora para casa. E a gente talvez mude alguma coisa depois dessa pandemia, que a gente percebeu que existem outras formas de trabalho. E Sim. talvez a partir disso a gente comece a mudar um pouco o nosso pensamento. Porque assim, a mulher ela consegue produzir muito mais em casa. Foi uma coisa que você mesmo falou para mim. Olha, em casa Uhum. eu consigo produzir muito mais do que no trabalho. Se você tem o seu filho por perto, ainda que ele demande mais atenção, você com certeza vai utilizar um outro trabalho que não seria aquelas 8 horas para você conseguir suprir essa necessidade. Então, a partir do momento que a gente começar a mudar o nosso tipo de cultura, que a gente começar a mudar o nosso tipo de pensamento, eu acho que a gente vai conseguir evoluir nessa questão. Porque a gente tem muitas outras formas de fazer. A gente pode trabalhar meio período na empresa, meio período em casa. A gente pode colocar essa mulher, né, para trabalhar home office uma semana. Enfim, tem muitas formas da gente conseguir diversificar esse trabalho. E essa Por coisa quê? do compensar já é uma coisa que a gente já traz, a gente sabe. A mulher, ela sabe que se ela é mãe, se ela tem que chegar atrasada, se ela deixa a desejar de um lado, ela sabe que ela tem que compensar. Eu não preciso que ninguém diga isso. E não só isso, assim, também é ruim você ter só homens nos espaços de trabalho, porque as pessoas, os sexos mesmo, né, os gêneros, têm visões diferentes. Então, muitas vezes, você tem um produto, você tem um serviço, você tem uma visão. Você é homem. A partir do momento que você pega essa mesma coisa e traz para a visão da mulher, ela pode pegar o mesmo produto e achar várias outras usabilidades daquilo ali, porque ela tem uma visão materna, sabe? Porque ela é uma esposa e ela consegue perceber uma necessidade no marido dela daquilo ali. Então a gente também Uhum. precisa de outras visões. Se a gente ficar muito fechado só na visão do homem, a gente vai ter um espaço de trabalho cada vez mais heterogêneo e o que você tem é cada vez menos senso crítico. Você não consegue evoluir. Como é que você vai evoluir se você tiver um monte de gente igual fazendo a mesma coisa e dando as mesmas soluções? Você nunca vai evoluir. Isso. As coisas vão ficar sempre iguais. É a questão do próximo tópico, que seria como resolver esse problema nas organizações, é do quanto a diversidade, ela de uma maneira geral, a diversidade, assim, de uma maneira geral, não só de gênero, ela é importante dentro de uma empresa, justamente para isso. Porque se você tem um perfil dominante numa empresa, ele vai sempre ir pelo mesmo caminho. Então, vai ser difícil para ele ver soluções diferentes para os problemas. Quanto mais diversidade você tiver na sua empresa, para alcançar o resultado vai ser melhor. Olha, isso aí que a Marli tá falando é a mais pura verdade. Os homens, eles
Eles não aceitam as visões diferentes, porque no fundo a gente acaba amedrontando eles. Mas isso é real. Isso é real. Eu acredito muito no poder feminino. E o próximo tópico aqui, que eu vou pedir perdão aqui em público a minha amiga Érica, que eu não segui o roteiro em nada, gente. Eu tô muito ruim. É que eu fico muito, É que sabe? esse é um assunto que nos deixa inflamada, por isso eu trouxe o meu bom drink, porque merece toda a discussão. Então, pode seguir. E assim, eu acho que um outro ponto que a gente tem que fazer para que a gente possa ocupar novos espaços de trabalho, né? Que a gente possa ocupar nossos cargos de liderança, para que ninguém mais grite com a gente, como a Nath, como gritaram, né, com a Nath. Eu acho que a gente tem que ser, como mulher, tão foda, mas tão foda, mas tão foda, que assim, as pessoas, elas não consigam, elas não sejam capazes de ignorar a gente. Sabe? Eu acho que a gente tem sim que estudar, eu acho que a gente tem sim que nos posicionar, a gente tem que mostrar os nossos valores, as coisas que a gente acredita, para que a gente simplesmente não tenha como ser ignorada. Quando eu trabalhava lá na empresa de telemarketing, que das muitas empresas, né, que eu não trabalhei, eu sempre falo da de telemarketing. Gente, quando eu trabalhava na empresa de telemarketing, eu era a pessoa que tinha a maior produção. Ninguém conseguia chegar na produção que eu tinha. Então, eu me tornei tão boa no que eu fazia e eu comecei do zero. Eu não sabia fazer nada. Eu cheguei lá sem saber ligar o sistema. E eu me tornei tão boa naquilo ali que, assim, as pessoas, elas simplesmente não tinham como ignorar as coisas que eu falava. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Acho que a gente tem que ser tão boa, mas tão boa que as pessoas simplesmente não consigam nos ignorar. Que quando uma pessoa chegar pra gente, quando um homem chegar pra gente e falar assim, você não entendeu. Olha, eu entendi sim. E responder, de fato, que ele não entenda aquilo que a gente está falando. Porque é disso que a gente está precisando. Eu não posso falar qual foi a empresa, não, mas é empresa pequena, você não conhece, não. Mas tem aquele leite famoso que a criança toma. O meu chefe tinha esse sobrenome. Se você procurar aí, você vai descobrir. É a questão tá na hora da mulher pear e colocar o pau na mesa de fato. Sabe? Exatamente. Entender o lugar dela é onde ela quiser. E se ela quiser discordar, ela pode discordar. Sabe? De falar, de embasar. E deixar realmente os homens no chinelo, né? Porque na maioria das vezes o medo deles é esse, das mulheres exporem eles ao tal do ridículo. Nossa, e isso que a Marli tá falando é absurdo. Quando a gente fala uma coisa, o homem fala a mesma coisa, a gente não tem razão. A gente não tem razão. Gente. E tipo assim, ele tem razão. Deu uma bugada aqui. Me deu foi ranço, me deu nem bugado. 2 minutos o quê? Não, porque deu uma bugada aqui. Ah, tá. E uma coisa que... Ah, tá. E uma coisa que eu queria falar também é que, assim, eu comecei o Instagram, então eu comecei o Instagram em janeiro e eu falo muito aqui no Instagram, quem não me... É revoltante. Quem não me segue no Instagram, me segue aí. Por quê? Eu comecei esse Instagram em janeiro para falar principalmente em relação a processos. Eu gosto muito dessa área de processos, eu acho que para o negócio é muito bom. E eu acho que tem um viés muito interessante que nessa área que eu estudo, que é a área do Lean, né, daquela coisa mais enxuta, que é exatamente do Lean ele trazer pra gente uma coisa muito da gente sentir essa necessidade da participação cada vez maior do funcionário. Porque, de fato, os funcionários eles participam pouco da tomada de decisão. Só que uma coisa também que me fez falar do Lean é que, cara, pouquíssimas mulheres são formadas nessa área. Primeiro, que o Lean, muita gente quando se especializa nisso, vem devido à engenharia. Então, a engenharia já é um curso que é majoritariamente masculino.
Uhum. Já é um curso muito masculino. Quando você vai para o Lean, que é uma coisa muito de processos, muito de produção, aí você entra cada vez mais nessa coisa de não ter mulher. Eu não tive absolutamente nenhuma professora mulher em tudo que eu estudei até hoje de Lean. E eu já fiz vários cursos, eu já olhei em vários sites e em nenhum eu nunca vi uma mulher falando desse assunto. Inclusive, na internet, é óbvio que eu não rodei a internet inteira, mas de todas as vezes que eu procurei falando sobre esse assunto, eu até vejo mulher falando de gestão. Claro que tem muitas mulheres excelentes gestoras, Uhum. mas eu nunca vi nenhuma que falasse sobre esse assunto. E é um assunto tão importante de aplicar. E é um assunto tão assim, tão simples, que eu não sei por que a gente também não ocupa esse espaço. Porque Sabe? Porque é um... foi como você falou, para chegar, a maioria é oriunda de um curso de engenharia, que a maioria é masculina. Durante a sua faculdade, a maioria dos seus professores foram homens e muitas mulheres não conseguem chegar até o final justamente por causa dessa pressão. E elas acabam desviando do desejo por toda essa pressão. Exatamente. E ela tá falando aí que quando a gente é criança, as pessoas projetam expectativas a partir do nosso gênero. E isso é muito verdade. Sabe aquele post que você me mandou hoje? De um homem que ele entrou na barbearia, aí ele sentiu, né? Fez lá o preconceito dele interno, porque a pessoa que atendeu ele era uma mulher, e ele achou que ela não ia fazer a barba dele e tal. E um amigo meu que mora na Irlanda, ele estava falando que isso é cada vez mais comum, né, de terem esse tipo de barbearia, de ter esse tipo de barbearia lá. E ele falou que nunca viu uma mulher. E eu falei que aqui, onde eu moro, tem uma barbearia. E, inclusive, digamos assim, que a melhor barbeira é uma mulher. Uhum. Quando eu vou cortar o cabelo do Davi, ela fica cheia. Então, assim, tem fila para ela, enquanto algumas outras pessoas ficam vazias. O que quer dizer? Que algumas pessoas já se livraram das amarras. Mas é óbvio que sempre tem aquela barreira inicial. Primeiro você duvida. Depois você meio que dá uma chance e você aceita. E aí, com essa questão do barbeiro, eu já vi me falar, ela não tem barba, como é que ela vai saber fazer barba? Gente, pelo amor de Deus. Não cabe, não é justificativa. Não é justificativa. Dentro da pesquisa, a gente viu que a maioria muitos países que se destacam no combate ao coronavírus, eles são liderados por mulheres. É verdade. Eu queria só falar uma coisa aqui, que como a gente não foi no roteiro, eu não falei, mas eu acho importante falar. Que a metade das mulheres, gente, metade das mulheres, eu acho que 98% do nosso público hoje é feminino, eu acho que de homem só tem meu marido mesmo. 90 não, gente, metade das mulheres que estão no mercado de trabalho, depois que elas engravidam, elas perdem o emprego até, 2 anos depois. Então, elas engravidam, ficam no máximo 2 anos no mercado, no emprego que elas estão, e depois elas são demitidas. Cara, metade das mulheres. Esse número é absurdamente grande. O que mostra exatamente isso que a gente está falando. Que o mercado de trabalho, ele não consegue abarcar a mulher. Ele não consegue, ele não tem capacidade de absorver a nossa capacidade. Uhum. Sabe? Pode falar. E assim, isso vai fazer com que eu entre em um outro assunto que é um pouco polêmico também. Eu fiz um vídeo no YouTube. Hoje eu tô só trazendo os elementos do que eu já gravei. Tá polêmico. Cuidado, Léo Dias. Olha o marido aí, ó. Que eu fiz um vídeo no YouTube falando que as pessoas, elas romantizam demais o empreendedorismo. E assim, Sim. Eu tô agora nessa onda de empreendedorismo, mas eu não romantizo. Porque o que acontece?
grande parte das mulheres que estão no mercado de trabalho, desculpa, que saíram do mercado de trabalho e estão no empreendedorismo, elas não estão ali porque elas querem. Elas estão ali porque elas não têm espaço. Então acontece que a gente fica romantizando muito. Ah, que empreendedorismo é maravilhoso. Empreendedorismo é isso. É bom para quem quer isso, para quem faz essa escolha diariamente. Mas não é bom quando a gente, né, enquanto sociedade, não tem capacidade de aceitar, né, de estrutura, não tem estrutura para ter essas mulheres no mercado de trabalho. Então você é obrigada a ser empreendedora. Eu não peguei os números hoje, eu peguei quando eu fiz o vídeo que está no YouTube. E esse número, óbvio, é maior quando se tratam de mulheres pretas. Sim. Então, assim, não é uma escolha. É o que a Nath está falando, não é uma escolha. Quando Não. você faz algo que você não tem escolha, como é que a gente pode romantizar uma coisa dessa? Aí a mulher, ela Não vai para o tem como. empreendedorismo, trabalha 10, 12 horas. E aí, fala aí que eu tô inflamada. Preciso de uma água. Se hidrata para poder voltar com força total. Oi, Tia. E como você falou, do empreendedorismo, eu estava vendo um vídeo ontem a respeito disso, que quando se fala da mulher preta, isso aumenta muito, porque às vezes ela quer estar inserida numa organização, às vezes ela quer estar inserida num CNPJ de uma empresa aí, e só que isso esse direito é tirado dela. E aí, por ela não ter escolha, e às vezes é mãe, é solteira, é a única renda da casa e precisa se sustentar de alguma forma. E aí ela vira empreendedora e aí tem esse todo romantismo. Não, ela trabalha para ela, faz o que quer na hora que quer. Mas alguém perguntou se é isso que ela quer, de fato? Às vezes não é. Mas foi a opção que ela encontrou por não ter espaço, por não encontrar Exatamente. espaço. Não tem opção. Não tem. E eu tava falando, acho que foi anteontem, também dessa questão da gente romantizar, né? Porque a gente acaba romantizando muitas coisas. E a gente acaba romantizando também o empreendedorismo como se a CLT fosse uma coisa ruim. E eu discordo firmemente disso. Eu não acho que a CLT é uma coisa ruim. A gente não pode falar que a CLT é ruim porque nós temos pessoas que são diferentes, pessoas que têm características diferentes. Então, se você não é uma pessoa que tem uma característica de assumir riscos, ainda que riscos calculados, assumir riscos. Se você gosta de ter a sua rotina muito bem definida, se você gosta de estar num ambiente com outras pessoas, você nunca vai conseguir ser empreendedor. Então, como é que a gente fala que tem que ser empreendedor, que esse negócio de CLT não presta, que esse negócio de CLT não funciona? É o que a gente mais está vendo hoje em dia. E eu falo, a CLT ela não é ruim. O que é ruim são os líderes e as estruturas que a gente tem de CLT, que não dão oportunidade, que não fazem treinamento, que não promovem as pessoas que deveriam ser promovidas. Então, não é que a CLT é ruim. Eu discordo. É o que eu falei. Não é porque eu só trabalhei em empresa ruim até hoje que eu acho que a CLT é ruim. Eu entendo que a culpa não é da estrutura. Eu entendo que que existem empresas que não são boas. E a gente está aqui todo dia no Instagram, a gente está aqui fazendo lives semanais para tentar conscientizar as pessoas e principalmente as empresas de que a gente pode sim e deve sim melhorar e deve sim evoluir. Isso, e dá para a pessoa o direito de escolha, independente de quem ela seja. Não colocar... exatamente. Isso que a Marli tá falando, a gente vai cair em 4 minutos. Mas a gente vai se inflamar até o último segundo. Mas é exatamente isso que a Marli tá falando. Como é que a gente é Botafogo por algum motivo, né? Como é que a gente realmente não tem tempo para trabalhar a empresa, não tem como deixar o nosso filho com alguém, mas a gente não tem que se sustentar.
A gente vai trabalhar como empreendedora, por exemplo. Tem gente que faz a bateria que está acabando. Tem gente que vende comida, tem gente que faz, vende as coisas na rua, enfim. E não dá um jeito. A gente não tem que se sustentar de qualquer forma. Ou então a gente vai ficar dependendo do marido para sempre, para a vida inteira. Aí a pessoa que não tem um marido faz o quê, né? Faz um Morre araquiri de fome. e já parte. E o pessoal também não quer Bolsa Família. Aí como é que faz? Não pode ter Bolsa Família. Não pode trabalhar. O que a gente vai fazer da vida? Já falei, encerra, cancela, porque não dá. Não tem o que fazer. Na verdade, Então, tem, né? Justamente. Encerra aí, Érica, porque senão a gente vai ficar aqui até... Nath colocou ali o foguinho. Eu sou a favor da mulher se posicionar, de falar o que quer, de falar o que pensa, porque nós todos temos esse direito. E se não tá bom, vamos fazer isso mudar. Vamos fazer isso mudar porque a gente é capaz. A gente, né, coloca uma criança no mundo. Como é que a gente não vai, né, fazer o resto? Gente, e vocês já viram como a gente é forte? Porque o homem, ele tem um negocinho, ele tá deitado na cama. A gente tá morta. A gente tá morta. E a gente tá fazendo comida, a gente tá tomando conta de filho. E aí, como é que, gente? Né? A Juliana falou, dona de casa é profissão. O marido chega em casa e fala, você tá cansada de quê? Né? Tá cansada de quê? É por isso que eu falo, tem que educar o marido. Quando meu marido me irrita, ele chega em casa e não tem nada pronto. Aí eu falo, gente, é castigo. Eu não faço nada. Aqui, ó, eu não faço nada o dia inteiro. Dessa vez eu não fiz nada mesmo. Meu marido, ele tá assistindo, mas eu não faço isso com ele. Eu não falo pra ele ele não fala pra mim que eu não faço nada, não. Mas é isso que a gente tem que fazer. Irritou, não faz nada. Aí come o quê? Vai pra cozinha fazer comida. Eu não levei a cozinha comigo pra onde eu fui. Ué? Ó, o Leandro tá se manifestando. Sabe por quê? Porque eu não quis fazer. Sempre dando aulas. Isso aí. Mas meu marido, ele fala isso, amor. Quando você não quer fazer, você não tem que fazer mesmo, não. Meu marido é bom, gente. Ele foi bem educado. Mas tem que educar o de vocês também. Eduquem seus homens, seus filhos. Isso não é só para maridos, mas é filhos a gente também. vai cair. Sabe o que é muito importante? Não, agora falando sério. A gente que é mulher, a gente é a maior influenciadora que existe das crianças. Então, o menino lá, ele fica mais tempo normalmente com a mãe do que com outras pessoas. Normalmente ele fica mais com figuras femininas. Então a gente não pode... Isso, femininas. A gente não pode perpetuar essa cultura. Porque muitas vezes também é a gente que perpetua. Aí tá avisando aí que 2 minutos vai cair. Sim. A culpa é nossa. Por quê? A gente não ensina a criança a guardar nada. A gente não ensina a limpar. Não ensina a fazer nada. A gente faz tudo pelo menino. A gente também não pode esperar que esse menino, ele vai crescer e vai saber fazer tudo. Eu tenho irmão. Então, quando você tem 2 filhos, um menino e uma menina, não existe essa da menina faz tudo e o menino fica ali sentado. Não, gente, vamos dividir. Vamos criar seres humanos que agregam para a sociedade. Sabe? Exatamente. Eu acho que é papel também de desenvolver isso. Depois, no futuro, ele vai fazer as escolhas dele e você não vai ter... Você vai poder dizer, não foi isso que eu ensinei para ele, no caso da mãe. Porque em casa, não foi em casa que ele aprendeu isso. Mas é muita gente que perpetua, que acaba perpetuando isso, porque a gente vive num ambiente assim. Então a gente acaba perpetuando, mas é nosso papel também entender que a gente tem responsabilidade. Eu tô brincando na questão do homem, mas não é brincadeira não, gente, é verdade. A gente tem que fazer isso com todo mundo que tá ao nosso redor. A gente tem que saber impor limites.
Porque se a gente não souber impor os limites, as pessoas vão fazer com a gente qualquer coisa, porque a gente não soube impor limite. Uhum. Elas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, não permitam aquilo que não é de fato, que não tem que ser permitido. Gente, olha, muito obrigada aí pela participação. Hoje o pessoal ficou muito participativo. Hoje a live foi